Boa tarde a todos. Então, como é chegado o nosso horário agora, nós vamos começar o nosso trabalhinho dessa tarde. Lembrando, meus irmãos, que nós estamos aqui na presença dos nossos guias e protetores. A gente não os vê, mas eles nos veem e muito. Eles já estão aqui conosco, aliás, vieram conosco. Então, vamos agora aproveitar o instante que nós estamos nessa casa para receber, então, as bênçãos de Deus, os espíritos amigos, e nós vamos fechar suavemente os nossos olhos, que assim a gente se esquece um pouco do que está no exterior, para que possamos nos ligar nessas camadas elevadas, através dos nossos benfeitores espirituais. Vamos ligar os nossos corações aos deles, recebendo essa carga de energia positiva, salutar, que nos fará bem tanto espiritualmente como fisicamente. Que possamos aproveitar esses espaços na nossa vida que são abençoados para receber as dádivas que vêm do alto, através dos emissários mandados por Deus ao nosso favor. Todos nós podemos recebê-los, basta que estejamos com o nosso coração livre de mágoas e rancores, que possamos deixar de lado as rusgas, os ranços antigos que não levam a nada, que possamos livrar os nossos corações de mágoas guardadas para renovar, com bons pensamentos, com boas atitudes, com boas ideias, com esperança num futuro melhor. Que Deus, na sua infinita misericórdia, envolva todos agora neste momento, principalmente que aqui viemos buscar a serenidade, a compreensão e o amor do nosso Pai de infinita misericórdia. Somos todos gratidão, agradecendo do coração a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, aos espíritos do bem, aos nossos guias protetores. E que assim seja. Então, hoje o nosso assunto é então a mulher e o Evangelho. O texto extraído do livrinho Pão Nosso, de Chico Xavier. O Evangelho e a mulher. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, dizia Paulo em Efésios, capítulo 5, versículo 28. Muita vez o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras, que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam, na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo, para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria, condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura uma nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que o acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procura levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Esse é um primeiro textinho, já trouxe outros dois, mas eu vou conversar um pouquinho primeiro sobre esse. Você sabe que a gente está observando os movimentos feministas que, na verdade, não estão entendendo qual é o papel que a mulher tem na sociedade, na minha opinião. Existe, sim, os abusos, as aberrações, que a cada não sei quantos minutos, quantas horas, uma mulher é assassinada.
Então, tudo isso vocês já sabem, já acompanham o noticiário. E o problema é que as pessoas não se esquecem que os espíritos, nós somos espíritos com carne, mas os espíritos que estão no mundo espiritual não têm sexo. Eles escolhem reencarnar, nós escolhemos reencarnar como homem ou como mulher, de acordo com a missão, com aquilo que nós temos que fazer aqui para nosso adiantamento moral e espiritual. Analisamos as nossas vidas passadas e lá observamos que nós cometemos vários desatinos. Não tínhamos tanto conhecimento e nossos defeitos ainda eram mais gritantes que os de hoje. Então a gente escolhia qual é a missão que eu tenho que desempenhar. Então nessa missão, o Espírito escolhe qual é que ele vai se dar melhor, o que é que ele precisa, qual é a missão que ele tem que trazer. Ou ele escolhe um corpo feminino, ou ele escolhe um corpo masculino. Conforme isso, ele vai, então, resolver as suas pendências do passado e vai se elevar na escala espiritual. Então, lembrando que a mulher, ela é dotada de mais fragilidade, mais sentimento. Se não fossem as mulheres, vejam quanto essa humanidade está ali aconchegada pela mulher, acarinhada, né? Eu sempre digo brincando, mas é uma verdade. Quando a mãe é maravilhosa, quando a mãe se dedica, a família vinga. Porque o homem já vai para outras coisas para fazer. Já vai defender uma outra coisa, o patrimônio, a força da união, vai defender a família no todo. Mas o filho, ele se volta muito para a mãe. Então, o papel da mulher é fundamental na sociedade. E como diz aqui o nosso texto, veja Paulo de Tarso, falando, né, que se a pessoa não se ama, ela não vai amar a mulher. Ele não tem amor nem por si próprio. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, as mulheres, elas precisam botar na cabeça delas, a maioria desse pessoal feminista, que não é se igualando ao homem que ela está certa. Não é fazendo aborto que o corpo é dela. O corpo não é dela, é um empréstimo de Deus. Então, são tantas coisas erradas, essa política que está aí, que está cada vez mais empobrecendo as pessoas a nível moral, intelectual, a compreensão, achando que esse grito é por ali. Não é, gente. Estão caindo para o lado errado. Então, o próprio livro dos Espíritos aqui nos fala. O que ele diz aqui, ó? A igualdade de direitos do homem e da mulher. Veja, nós temos igualdade de direitos perante Deus. A sociedade pode dizer o que ela quiser. Pode colocar coisas conforme a compreensão dela, porque eu posso olhar por uma fresta da janela e ter uma compreensão. Eu posso sair lá na rua e ver tudo aberto e ter uma outra compreensão de mundo. Então, as pessoas, conforme o seu entendimento, que às vezes é pequenininho assim, não têm esse entendimento espiritual que nós espíritas temos, essa abertura toda de entender que nós estamos aqui por um X número de anos. Então, olha aqui, ó, diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Aqui vem a resposta. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, nós todos temos a inteligência, tanto o homem quanto a mulher. Então, qual é a diferença entre um e outro nesse sentido? Nenhuma. Aí pergunta o outro, então, ó, de onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. Então, quando é a lei do mais forte, né? Então, é isso aí, a lei do mais forte vai fazer com que ele haja e resolva a situação de acordo com o seu entendimento. Mas perante Deus isso não está certo. Porque Deus colocou um para ser o complemento do outro. Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe assinalar funções particulares. O homem é para os trabalhos rudes, por ser o mais forte. A mulher para os trabalhos suaves, e ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida plena de amargura. Então, um vai ter que ter o suporte do outro. Não tem como fazerem a mesma coisa. Vocês mesmos podem agora fazer uma pequena análise rápida do lar de vocês. Como que é constituído? Não adianta, a mulher tem determinadas funções que é importante para o clã familiar. E se ela se volta para coisas malucas, aí muita coisa se perde. Então, que se tivesse entendimento, como a gente tem quando a gente lê as obras espíritas, quando lê aqui, o quanto é importante para a mulher também ser apoiada, incentivada, né, até acarinhada, quando ela é mãe principalmente,
É complicado para a mulher ter o bebê, ir trabalhar, se preocupar com a situação da família. Gente, a jornada dupla, tripla, isso tem que ser levado em consideração. São coisas que a mulher tem um papel bem sério, bem importante dentro da família, né? A fraqueza física não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para se servir dele. É isso que a gente tem que ter né, na consciência. Deus nos fez a mulher mais frágil para que o homem a ajudasse. Então aqui no nosso livro dos Espíritos, que são 150, 160 anos, já fala sobre isso. E as pessoas ainda estão cometendo os mesmos erros de, sei lá, milenar. Agora há pouco também fiz uma viagem para fora, e nesse país que eu fui, a grande maioria dos lugares onde eu fui não tinha mulheres, porque a mulher não pode trabalhar. Então o único lugar que eu vi as mulheres trabalhando era nos banheiros, todos os banheiros femininos, então colocava uma mulher. Mas no resto não, é tudo homem que faz o trabalho, porque ela não pode sair de casa. Aí então a pobreza era extrema, milhões de gente pedindo por favor ajuda, porque ela não pode trabalhar, porque eles consideram que ela é complicada. Não pode se abaixar porque os homens estão atrasados. É tudo uma coisa assim que, ainda hoje, gente, 2000 e tantos anos após a vinda do Cristo e tudo que foi explicado, ainda estamos vendo povos e vendo lá atrás do passado. Então não tem voz de ação. Se ela era alguma coisa que os homens fazem milenarmente, ela é apedrejada. A gente vê essas aberrações ainda hoje. O homem ainda não conseguiu sair do seu estado de agressividade. E não só fora, nós não podemos olhar aqui. Eu estava conversando com um amigo meu, eu não me lembro da minha infância, me fui criada por aqui, de ter lembrado de que algum marido matasse a esposa. Não tinha isso muito na minha época. Agora é toda hora. As frustrações da vida, às vezes elas vêm para que a gente faça alguma coisa para que possamos correr atrás, ver como é que a gente faz para se defender, como é que eu posso fazer diferente, e não para massacrar o que está perto. Então, às vezes, eu fico estarrecida com o que está acontecendo. Às vezes, matam a mãe com o bebê, ela amamentando a criança. Ainda estamos em épocas de barbárie. Há uma selvageria ainda nas pessoas. Graças a Deus que nós, com a doutrina espírita, nós sabemos que não é por ali o caminho. Que não é maltratando o outro, espezinhando o outro, que a gente é mais forte. Aí a gente demonstra o quanto a gente ainda é atrasado. Então, a gente se preocupa que sem o conhecimento é mais complicado. Por isso que nós, espíritas, sempre dizemos, gente, estudem, peguem os livros, vão ler o livro espírita, procurem aprender, não só assistir as bobagens da televisão, que não leva a nada, gente. É cada filme, é cada abobrinha, e as pessoas perdem um tempo incrível assistindo aquilo, e o tempo passa. Aí quando chega mais para o fim, aí já fez tudo que tinha direito para fazer, ainda quem sobra, a mulher dele que está ali aí do lado ainda é aquela que vai ainda às vezes segurar as pontas. Hoje já não tanto, ela já está acordando. Mas quantas que eu vi que pintou, bordou e ainda volta. Quem volta com doer, daí então a mulher ainda cuida, veja, ainda vai e cuida. Ainda tem esse lado bom da mulher, que ela ainda como mãe, ainda vê o parceiro como mais um filho mais velho que está aí precisando de proteção, né? Ou então ela já compreendeu que ela ainda dá o que ela tem para dar. Ela também aprendeu. Então isso é importante. A pergunta 822, os homens sendo iguais diante da lei de Deus, devem ser igualmente diante da lei dos homens? Olha a pergunta. A resposta. É o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não querereis que se vos fizesse. Essa frase sempre me lembra da encarnação. Tudo que a gente faz fica gravado na nossa memória, você sabe, né? Os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos atos. Mesmo que a gente está na escondidinha, que ninguém está nos enxergando, que ideia errada. Espíritos estão nos vendo. A nossa memória está gravando o que eu estou fazendo e está gravando o que eu estou pensando. Né? Por isso que se os caras nos acreditam no espírito. Agora que vão nas casas, ver sortiças, coisas, como que ali acredita que existe alguma coisa? Os espíritos estão vendo como nós somos. E quem nos acompanha no nosso dia é conforme nós somos, gente. Se nós somos ruins, nós não vamos ser espíritos de escola, do bem ao nosso lado, porque não vai aguentar, né? Por mais
amoroso, que seja nosso guia espiritual nos ajudando, nos inspirando, fazendo de tudo porque a gente acorda e a gente só pensa coisa ruim, ele simplesmente não lhe dá ouvidos, então ele dá uma volta esperando que o cara quebre a cara, porque ele merece, não é verdade? Porque ele aprende na dor. Aí então ele vai se lembrar, pedir então para Deus ajudar. Porque o espírito do bem, ele não sai de perto, mas ele vê que às vezes ele não é ouvido. Então, eu me lembro um cara estava quase se afogando. Onde é que está o meu anjo nessa hora? Ele disse que não viu que eu estava me afogando. Mas que tu mandou entrar no mar bêbado? Por que o anjo tem que entrar e te salvar se tu escolher? E o livre-arbítrio de que estava, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então nós temos que agir de acordo com o que nós queremos para que os espíritos do bem estejam ao nosso lado e se sintam convidados a estar. Assim como os obsessores, que são os caras mais... são convidados a estar ao nosso lado. Qual é que é o convite que nós fazemos? Qual é a porta que nós abrimos para que o obsessor esteja do nosso lado? O jeito que nós somos, o jeito que nós fazemos, o jeito que nós agimos, o jeito que nós pensamos. Porque para o espírito, o pensamento é tudo. Nós temos que nos olhar, nos ver, tá? Os espíritos leem, porque o nosso pensamento é como se fosse uma foto. Eles sabem o que nós estamos pensando. Então, conforme o nosso comportamento, vem ali, né? Então, agora, só para completar essa frase, que diz aqui, ó. Segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? De direitos, sim. De funções, não. É preciso que cada um esteja colocado no seu lugar. Que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior. Cada um segundo sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização, sua subjugação caminha para a barbárie, que eu estava colocando antes. Os sexos, aliás, não existem senão pela organização física, é o que eu estive explicando. É escolhido vir no corpo feminino, no corpo masculino, físico, no físico, aqui, enquanto nós somos matéria. E na espiritualidade não é diferente. Visto que os espíritos podem tomar um e o outro, não havendo diferença entre eles, sobre esse aspecto, e por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Veja só, não sou eu que estou dizendo, é o livro dos espíritos. Então a gente tem que ter consciência, gente, que quando a gente reencarna, a gente vem para alguma coisa, a gente não vem aqui para passar férias, nem para passear, tudo bem. Não, a gente vem porque nós temos provas a cumprir. É como se nós estivéssemos fazendo a prova. A nossa prova é aqui, gente. Nós podemos aprender 1000 coisas na espiritualidade. Fazer 1000 cursos como a gente lê nos livros espíritas. Quanto espírito antes de voltar na carne, estuda o que fez as vidas passadas, ele está louco de medo de voltar. Por quê? Por que a gente chora quando a gente nasce? Por que a gente não nasce rindo, achando graça, feliz, está chegando? A gente volta louco de medo, gente. Porque quando nós estamos na espiritualidade, nós estudamos as nossas vidas passadas, principalmente a última, e ali nós vemos o que nós fizemos de errado, o que nós fizemos de certo, vamos fazer um balanço e vamos ter que voltar. Há uma programação para essa volta. E saber se nós vamos fazer tudo certinho como nós nos propomos. Porque a tendência, né, de nós, quando nós estamos na carne, é de cometer os mesmos erros do passado. Aí, por isso, sucessivas reencarnações. Nós erramos uma encarnação, nos comprometemos na outra, erramos no outro, vamos nos comprometendo. Aí nós vamos ter uma porção de entulho na nossa frente para nos livrar. São os erros que nós cometemos. E quando a gente vem na reencarnação, se ela está pesada, é porque nós deixamos para adiante muita coisa que nós podíamos ter feito lá atrás. Então eu ouço de muita gente, bom, eu tenho a eternidade pela frente, não preciso resolver tudo aqui nessa. Mas quanto mais eu me atraso, mais dificuldade eu acarreto para mim mesmo, na verdade. Os espíritos amigos, nós temos os nossos protetores, eles nos sopram os bons conselhos. Nós saberíamos como é que nós deveríamos agir. Mas viciados como nós somos de determinadas atitudes que tivemos ainda no passado, nós enveredamos justamente para o caminho diferente. E aí nos afundamos mais um pouquinho. Não é que a gente está se atrasando, sim, retroagindo, voltando. Não, a gente é estacionado. Não vou para trás, mas também não vou para frente. E ainda perco um tempão que eu podia ter resolvido as minhas coisas, né?
Então, esse tempo que nós perdemos, quando nós tivermos a espiritualidade, nós vamos chorar, viu? Eu podia ter feito assim, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter tomado essa atitude, eu podia ter perdoado, eu podia... São tantos poderia que a gente tinha tudo na mão e não fez. Então é isso que é importante, quando a gente tem um entendimento do que nós estamos fazendo aqui. Nós não somos melhores do que ninguém, e ninguém é melhor do que nós. Cada um está no degrau que conseguiu chegar. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu ajudo, quanto mais trabalho, é claro que a pessoa vai subindo na escala evolutiva. E o que vai acontecer com essa pessoa que sobe da escala evolutiva? Muitos problemas são tirados da frente dela. Muitas soluções ela encontra para suas angústias. Gente, isso acontece, é fato. Os espíritos ajudam. A pessoa que age corretamente, que está no bem, as coisas, às vezes, os caminhos se abrem, as coisas acontecem. Ela é merecedora daquilo. E aqueles que não fazem nada, que são aqueles que parece aquela nuvenzinha em cima da cabeça, nada está certo, não se mexe. Não vem as coisas do céu, a gente tem que caminhar em direção a elas. Tem que fazer por merecer, gente. E os espíritos agem para nós que vocês não se dão conta. Nós poderíamos estar em situações muito piores. E não estamos porque eles estão sempre agindo a nosso favor. Então, quando a gente vê essas barbáries que a gente está presenciando, e a gente percebe que a criatura não evolui, como é que ela vai querer graça se ela não é uma, se ela não faz nada por merecer? Se ela maltrata os filhos, se ela maltrata, às vezes maltrata a esposa maltrata o esposo. Aí acaba, né, às vezes num asilo lá, sem que ninguém que vai ver. Não é porque ficou velho que é coitadinho. O corpo envelheceu, mas o espírito é o mesmo. Conforme agiu lá atrás, o que a criatura conquista? Eu sou uma que não acho certo, mas se eu tiver que ficar num lugar ruim, eu prefiro ir para um asilo, que pelo menos eu vou ter amigo. A gente tem que cuidar, às vezes querer que os filhos fiquem, mas se não tem amor, se é para ficar só para eu prefiro, bom, coloca no lugar, contanto que eu tenha uns livros para ler, né? Mas, gente, a gente vê muita gente abandonada. Aí tu vai ver a vida lá atrás, o que ele fez. Não conquistou amor, não tem amigos, não deixou saudade, não deixou nada para que as pessoas se lembrem dele. Foi ruim para os filhos, foi ruim para a mulher. E agora, o que tem na malinha dele? O que você acha que tem naquela malinha? Pouca coisa. Então não dá para esperar milagre. Deus nos dá o livre-arbítrio, nos dá condições, nos dá o nosso anjo da guarda que nos inspira bons conselhos, nos abre portas. Não, mas a gente quer escolher aquela, que não é aquela. Não, mas quer, porque o cara é viciado, vai de outras vidas passadas. Ainda não se modificou. Aí vai na errada, quebra a cara, depois culpa a Deus. Então nós sabemos que não é assim, gente. Nós somos os consultores do nosso próprio destino. O que vai acontecer amanhã não é culpa de Deus, culpa nossa. Porque nós que estamos escrevendo na nossa página. Se nós queremos que a página no final seja feliz, vamos fazer coisas boas, vamos ajudar. E não vamos, por favor, não existe coisa mais xarope do que as pessoas querem que o outro faça. Se fazer o outro de bengala, o outro tem que fazer. Aí que não dá certo mesmo as relações. Ou então aquelas pessoas que não construíram, como a gente vê agora, gente. Eu vejo muito isso. Agora é uma xingadinha nas mulheres, mas de leve. O que acontece? Não querem filho. Ah, pra quê? Tá. Aí não querem ajudar. Ah, o governo quer ajudar. Gente, o que aquela criatura vai construir? Aí depois fica velha. Aí acha ruim de tudo. Aí então vê a outra que tem filho. Aí tu, por que tu tem filho? E cadê o teu? Por que tu não fez um? O que tu fez? Tu escolheu essa vida. Não reclama, tu escolheu. Aí as amigas, as amigas não tem que pegar esse pacote que não é dela. Ajudar sim, fazer caridade sim. Agora carregar o outro que não fez nada é complicado, né? Então aí que está o merecimento. Imagina Deus com toda essa gente xarope que eu digo que chega no mundo espiritual e fala assim, imaginem. Olha, deve ser um trabalho para os espíritos do bem que não deve ser fácil, viu? Porque chegam lá com 1000 reivindicações. Vai ver a ficha do cara, não tem nada. É que nem o livro Nosso Lar, isso é legal. Chegou ele, né, o bonitão, vida boa aqui, viveu como quis, fez o que quis. Chega no umbral, claro, desencarnou antes do tempo, porque agiu errado, o corpo não aguentou e pifou antes do tempo. Aí o que acontece?
fica 8 anos no umbral. Lá chamam ele de suicida, não admite, porque não se matou, mas há várias formas da gente destruir o nosso corpo, né? Aí consegue, nesses 8 anos que ele permaneceu no umbral, pede perdão, os espíritos estavam sempre de olho nele, porque eles têm uns vídeos que eles veem os caras lá. Às vezes eles vão buscar eles nesses lugares, mas o cara está chorando, pedindo ajuda, mas não tem a redenção séria. Então não consegue ser atraído para ser tirado de lá. Vai ficar mais um pouco até aprender. Mas o caso do André Luiz, ele conseguiu. 8 anos de umbral, é levado então para a colônia espiritual. Lá, ele era médico. Então ele já queria entrar lá nos lugares da medicina. Vai para trás, cara, tá furando a fila. Tava já lá na frente. Não pode. Para trás. A tua medicina é da terra. Aqui a coisa é diferente. É diferente. Aqui a coisa é mais por mérito. Ele teve que ir lá para trás. Qual é o serviço que ele ganhou? Teve que limpar o chão. Lá do lugar, lá para começar diferente. Porque no mundo espiritual não tem talão de cheque, não tem títulos comprados, nada disso. É mérito pessoal. Esse é o nosso cartão de entrada para os lugares bons no mundo espiritual. Por isso, gente, rápido, vamos se mexer, porque de repente nós chegamos lá de caça-puta e sem nada, e nos ajude do lado de lá, tá bom? Então era isso para hoje, vamos fazer a nossa prece. E vamos agradecer, nós que nós somos abençoados, que estamos num caminho, uma casa que nos acolhe, que está aqui só nos esperando para nos ajudar. Vai sair daqui muito melhor em condições aquele que está com o coração aberto para receber agora os fluidos, certo? Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos aproveitar que estamos nessa casa do caminho abençoada. Vamos rogar aos espíritos de luz que nos acompanhem, que nos ajudem para que possamos serenar o nosso eu interior, compreender melhor a situação que estamos vivendo, que possamos nos modificar enquanto é tempo. Te pedimos, Pai, nos dê força, nos dê coragem, nos dê o entendimento e de nossa parte só gratidão. Gratidão pela vida que temos, pelas pessoas que nos suportam, nos toleram, pelas coisas boas que nós possamos fazer e que fizemos em favor ao próximo e pelas inúmeras oportunidades que tu nos dá para sermos cada vez melhores. Te agradecemos por essa casa do caminho que nos acolhe, pelos espíritos amorosos que estão sempre nos soprando os bons conselhos. Nos ajude, Pai, para que possamos ouvi-los e também modificar as nossas atitudes. Que possamos sair daqui em muito melhores condições do que quando aqui chegamos. Mais serenos, mais tranquilos, amando mais, perdoando mais. Que a luz maravilhosa nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.